minha salvação e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Boa tarde a todos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Vários temas surgiu esses dias na minha mente, mas não sei porquê, Deus, a música que o Valdir cantou falou muito da presença de Deus no primeiro, né? Ela falou muito da presença, e eu gostaria de pregar nessa tarde, Deus colocou no meu coração de pregar sobre presença, a presença de Deus, né? Em nossas vidas, quão grande é, quanta importância tem a presença de Deus para as nossas vidas. Eu não sei vocês, né? Mas se nós formos parar para pensar, a gente pode viver faltando tudo, menos a presença de Deus. Que nós possamos, nesse ano 2026, buscar a presença do Senhor, para verdadeiramente nós vivermos o ano do refrigério, amém? E eu gostaria que vocês, se puderem, se quiserem, se trouxeram Bíblia, abra comigo no livro de Mateus, Mateus 17, um texto bastante conhecido, né? Que é a transfiguração. Mateus 17. Mateus 17, versículo 4. Vamos ler o 3 e o 4, amém? Amém, Mateus 17, 3 e 4. Todos vocês, eu acho que quem lê a Bíblia, né, conhece esse texto, que é bastante conhecido. Poucos entendem, né? Alguns entendem, outros não, né? Tem pessoas que entendem de outra forma, mas que Deus possa revelar o coração de vocês, amém? Mateus 17, 3 e 4 diz assim: e eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele, e Pedro, tomando a palavra, disse: Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Feche seus olhos. Deus, em nome do teu amado Filho Jesus Cristo, quero te agradecer, Pai, por mais esse ano que se inicia, por este primeiro culto, e nós estarmos aqui na tua casa do benefício, Pai. Que em nome do teu amado Filho Jesus Cristo, nós possamos, Pai, entender aquilo que tu queres para as nossas vidas, Pai. Que nós possamos, Pai, em nome do teu amado Filho Jesus Cristo, viver o teu melhor, Pai. Fala aos nossos corações nessa tarde, Pai. Fala ao nosso coração aquilo que tu queres, Pai. Que nós precisamos ouvir, que nós precisamos entender, Pai. E que o Senhor possa se revelar a cada um de nós nessa tarde, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bem, né, é um texto assim que, às vezes quando a gente está iniciando, às vezes a gente fica um pouco difícil de entender, né, a transfiguração, né, e o bispo explicou, não sei se José Adriano estava lá no dia, que ele falou sobre esse texto, que ele falou que é como se fosse um telão desse, se abre, né, e mostra Moisés, Elias, e a glória de Deus, e a presença de Deus naquele lugar, né? E Moisés aparece Elias, e Jesus falando com eles, né? E eu entendi, e eu pensando e parando para pensar, e Pedro, no calor da emoção, Pedro na alegria, Pedro no momento, porque às vezes a gente acha que a presença de Deus é só aquela unção, né? É pessoas caindo, é pessoas falando em língua. Você está na presença de Deus, amém? Nós estamos na presença de Deus, que estamos na casa do Senhor. Quando você abre sua Bíblia para ler, você está na presença de Deus. Quando você está fazendo algo para Deus, você está na presença do Senhor, amém? Então nós precisamos entender isso. E Pedro, emocionado, Pedro naquele momento
único, né? Momento único. E aquilo era um momento único, né? Que Pedro passou. Pedro disse: Senhor, bom estar aqui. Façamos 3 tendas. Tabernáculo, né? Outros de tenda, né? 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés, outro para Elias. Quer dizer, Pedro estava tão na presença de Deus, ele estava achando um momento tão especial, tão bom, que ele não queria sair daquele lugar, né? Pelo que ele estava passando, pelo que ele já tinha passado na vida dele, na luta, nos trabalhos, nas dificuldades que ele passou, ele não queria estar naquele lugar. Aquele lugar mostrava o que? Paz, né? Alegria, sossego, refrigério. E ele não queria sair daquele lugar. Eu não sei vocês, mas tem momento que a gente não quer sair, né? Quando a gente vai às vezes para um retiro de carnaval, a gente vai para um evento da igreja que a unção, a presença de Deus está, a gente sente falta quando a gente volta para casa, né? A gente não quer voltar para a realidade, para o normal. Não é verdade? Quando a gente vai para um retiro de carnaval, que a gente sempre vai, a gente não quer sair mais daquele lugar, porque a presença de Deus é real. A presença de Deus é verdadeira, né? E Pedro disse: eu não queria mais sair daqui, eu queria morar nesse lugar. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Isso era o sentimento de Pedro, aquilo era a sensação de Pedro para aquele momento, não é verdade? Porque nós estamos aqui hoje na presença de Deus. Daqui a 1 hora, 2 horas, nós estamos em outro lugar. Amém? Que esteja a presença do lugar naquele lugar que nós estejamos. Mas muitas vezes não está a presença de Deus. E nós nos envolvemos com muitas coisas que não agrada ao Senhor, que desagrada ao coração de Deus. Por isso que Pedro diz: bom é estar neste lugar, bom é estar aqui, né? E como o bispo citou lá, ele disse: ó, às vezes a gente fica chorando, lamentando por alguém que morreu com o Senhor, um parente, um amigo da igreja, uma pessoa da igreja morre e a gente fica lamentando. E ele: se você chegasse naquela pessoa e perguntasse: tu queres ir para a terra de novo? Talvez aquela pessoa não quisesse. Porque está na presença de Deus, está no lugar santo, está onde Deus queria para a vida dele, não é verdade? Porque nós estamos aqui servindo a Deus, mas nós estamos sujeitos. Não é verdade? Nós estamos sujeitos. E quando Deus nos levar, já está decretado, estamos com o Senhor, né? E Pedro diz: aqui é o lugar de estarmos, querido. Então nós precisamos entender isso, querido. O melhor lugar, nós precisamos estar sempre na presença de Deus. Nós precisamos sempre estar na presença de Deus. Alguns homens, eu vou citar aqui alguns homens que saíram da presença de Deus e pagaram um preço altíssimo. E se você for parar para pensar, né, a Bíblia diz lá em Gênesis que Deus visitava o jardim, visitava Adão e Eva na virada do dia. No caso, todos os dias, né? Todos os dias Deus visitava Adão e Eva. E o texto diz que na virada do dia. No versículo 3, 8 de Gênesis, vamos dar uma lidazinha que é para a gente confirmar, né? No versículo 3, 8 de Gênesis. O texto diz assim, ó: e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela virada do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Quer dizer, Deus, um dia que Deus passou, né? Um dia só que Deus passou. Não é que ele passou um dia sem visitar, porque ele passava um dia para ir lá. E em um dia, Adão e Eva foram tentados, não é verdade? Um dia, na virada do dia, Adão e Eva foram tentados, querido. E caíram. Vivia na presença de Deus, vivia no jardim que Deus separou para eles. Vivia sempre na presença de Deus. Mas um dia, um único dia, eles caíram, gente. Você já parou para pensar? Você já leu direito esse texto? Parou para pensar como é importante nós estarmos na presença do Senhor sempre? Como é importante a gente não dar brecha, não dar lugar para o diabo, porque o diabo não brinca. Ele não brinca um dia só. Que Adão, não é nem um dia, né? Porque na virada do dia o Senhor foi visitá-lo, eles já estavam fora da presença, fora do propósito, fora daquilo que Deus escolheu para a vida deles. E dentro de um dia, gente. Então nós precisamos entender isso, nós precisamos entender quanto é importante nós estarmos na presença do Senhor.
Como é importante nós buscarmos todo momento a presença de Deus. Um dia, Adão e Eva caíram, saíram do propósito, desviou, e com isso acabou com a raça humana, com a humanidade. Nós precisamos entender isso, querido. Não brinque. Não brinque com o diabo não brinca, ele não para. Nós precisamos entender isso, o diabo não para, ele não brinca. Na hora que nós vacilarmos, na hora que nós cochilarmos, o diabo está no nosso ouvido fungando, como um leão que ruge. O diabo quer nos devorar. Precisamos entender, precisamos estar sempre buscando a face e a presença do Senhor. Outro homem que vacilou, saiu da presença e caiu, foi Davi. Você, como eu falei no início, às vezes a gente acha que estar na presença de Deus é estar na unção, é estar caindo, é estar falando em língua. Às vezes, fazer a vontade de Deus, estar no trabalho do reino de Deus, é estar na presença do Senhor. Se você está limpando a casa de Deus, se você está ouvindo louvor, você está fazendo aquilo, você está na presença de Deus. A Bíblia diz, lá em Samuel, 2 Samuel, vê se nós achamos, 2 Samuel 11, 2 Samuel, versículo 1, a Bíblia diz o seguinte: e aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saíam para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos, com ele e a todo Israel, para que destruísse os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Os reis saíam. Davi era rei ou não? Os reis saíam para guerrear. Os reis saíam para fazer a vontade de Deus. Porque naquele tempo, guerrear era fazer a vontade de Deus. Defender Israel, o povo de Israel, era fazer a vontade de Deus. Mas Davi ficou em Jerusalém. Davi não foi guerrear. Davi ficou em Jerusalém. E o que aconteceu, querido? Como todos nós sabemos, todos vocês sabem, Davi passeando pelo palácio, pelas varandas do palácio, viu a mulher viu Betseba, né? Desejou e pecou. E foi a maior ruína da história de Davi. Foi a maior ruína da vida de Davi, aquilo que aconteceu. Vocês acham que o diabo quer só nos enganar? Vocês acham que o diabo só quer mostrar coisinha bonita para nós, né? O diabo quer destruir as nossas vidas, querido. O diabo quer destruir, ele quer acabar, ele quer colocar você no chão. Ele não quer só mostrar algo de bom, para algo que você aparentemente seja bom, não. Ele quer te destruir, ele quer colocar no chão. Você não vê nenhum homem de Deus que servia ao Senhor, que estava na presença de Deus, quando se desviam, como é que fica a vida deles? Como é que fica como é que é a ruína deles, a queda deles? Porque a Bíblia diz que o diabo vendo, encontrando a casa limpa, adornada, ele entra e traz mais 7 demônios. Não é fácil, gente. Às vezes a gente brinca. Isso é conversa de pastor. É a palavra de Deus que diz. Nós precisamos entender isso, querido. Davi, um grande homem de Deus, né? Davi considerado segundo o coração de Deus. Davi, um homem acostumado com batalhas. Davi, um homem que já tinha matado o leão, já tinha matado o rei, maior rei da história da humanidade. O maior rei de Israel. Não atentou. Não se ligou na verdade, não ficou atento que aquilo era uma cilada do diabo de ele não ir para a guerra, de ele não estar na guerra. Nós precisamos todos estar guerreando, querido, amém? Nós precisamos todos estar em batalha, em guerra. Nós precisamos todos estar orando, colocando nossos joelhos no chão, jejuando, lendo a palavra, estar em guerra contra o inimigo, contra o diabo, que isso é o que ele quer das nossas vidas. Qualquer chancezinha, qualquer alívio na presença de Deus, o diabo te pega, querido. O diabo te agarra, o diabo te derruba. Às vezes a gente acha que é fácil viver a vida cristã, querido. Não é fácil, não é simples. Precisamos entender o nosso lugar no reino de Deus. Saul, rei Saul, ele era o rei Saul. Até hoje nós chamamos de rei Saul, não é verdade? Até hoje nós chamamos de rei Saul. O rei Saul caiu. Não é verdade? Quantos homens caíram? Quantos grandes homens? Você conhece alguém que caiu, era grande homens.
Pessoas que buscavam a Deus, que viviam na presença de Deus, que realmente eram usados pelo Senhor, e caíram, queridos. Quantas pessoas? Esses dias nós estávamos comentando, não sei, poucos aqui, eu acho que só a irmã Lourinha, que eu sou mais próximo da idade dela não lembra. Tinha um programa na televisão, antigamente era TV Manchete, que tinha um cara chamado Neemias Mariense. Você já ouviu falar dele? Conhecer a palavra igual aquele homem, eu nunca vi quem conhecesse. Tinha um programa na televisão e eles foi falar sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus. Na época, Ronaldo Cunha Lima foi falar sobre aquele Augusto dos Anjos, e ele falar sobre a palavra de Deus. Acaba, deu uma aula, deu um show. Você dizia, esse conhece a palavra. Era de você tirar o chapéu para ele. Tirar o chapéu, o Novo Testamento, ele distorceu todinho no programa. Tudo que o cara lá perguntava, ele respondia. Com licença da palavra, hoje a gente faz casamento de homem com homem, mulher com mulher. Você já pensou como o diabo é? O diabo, ele não brinca, gente. E ele conhece os nossos pontos fracos. Sabe quando é que nós estamos fortes? Sabe quando é que nós fechamos nossos pontos fracos? Quando nós estamos na presença de Deus. Nós precisamos todos estar na presença do Senhor. A presença do Senhor é essencial, é importante. Não deixe nada pela presença de Deus. Outro Jonas saiu da presença de Deus, ele fugiu, na verdade, daquilo que Deus tinha programado para ele, daquilo que Deus queria para a vida dele. A Bíblia diz que ele tentou fugir da presença de Deus, e pagou um preço altíssimo, né? Só que o de Jonas, ele pagou aquele preço porque Deus, né, contou aquilo ali para ele. Aquilo foi Deus, né? Os outros não, os outros foi o diabo, mas aquilo foi Deus, para que ele cumprisse com aquilo que Deus tinha para a vida dele. Às vezes tem coisas que Deus monta, às vezes tem coisas que Deus faz para nós, para no futuro o nome dele ser glorificado. Você precisa entender isso. O nome de Deus foi glorificado na vida de Jonas, sim ou não? Foi, mas ele precisou passar por tudo aquilo. Talvez, se Jonas tivesse ido direto para Nínive, pregar a palavra como Deus queria, hoje nós não estivéssemos falando aqui dele. Você sabia disso? Se Jonas tivesse direto, né, quando ouviu a voz de Deus, tivesse ido a Nínive pregar a palavra, talvez nós não estivéssemos falando de Jonas, né? Hoje toda criança sabe quem é Jonas, sim ou não? Que foi engolido pelo grande peixe, né? Lá ele assistia televisão, tinha Wi-Fi lá dentro, né? Tinha WhatsApp, tinha... Qual é o nome do outro? Instagram, né? Tinha tudo isso, sim ou não? Tinha não, gente. Ele sofreu tudo que qualquer pessoa, se fosse engolido pelo peixe, ele tinha. Só uma coisa que a maioria tivesse engolido pelo peixe, não tinha acontecido. O que aconteceu com ele? Deus cuidou dele lá dentro, sim ou não? Talvez outros, o peixe não tivesse devolvido, né? Devolvido às águas, né? Mas Jonas pagou um preço altíssimo, porque tentou fugir da presença de Deus. Querido, você já ouviu falar? Quem foge da presença do Senhor? Ninguém. Ninguém tem condições ou capacidade de fugir da presença de Deus. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, né? Tudo Deus vê. Tem coisas que Deus não contempla. Tem coisas que Ele não contempla. O pecado Ele não contempla. Coisas ruins, coisas feias, Ele não contempla. Mas os olhos deles vê todas as coisas. Então não tem como você fugir da presença de Deus. Não tem como nós fugirmos da presença de Deus. Melhor do que fugir é estarmos, não é verdade? Melhor do que fugir da presença é estarmos na presença de Deus, amém? Então, querido, nós precisamos sempre buscar a presença de Deus. Nós precisamos sempre estar na presença de Deus. Um dos textos que hoje eu mais vem à mente, que mais eu cito, que mais eu busco, vejo, é a de Moisés. Quando Moisés disse, Senhor, lá em Êxodo, né? Êxodo 33, 14, que Moisés disse, só saio daqui se o Senhor for comigo. Já pensou coisa interessante? Porque a Bíblia, querido, é para ser vivida. A Bíblia é para nós tomarmos posse. A Bíblia é para nós vivermos as palavras que tem nela. A Bíblia é para nós. Moisés disse, eu só saio daqui se o Senhor for comigo.
Isso não é pecado não, dizer isso, querido. Você não está desafiando a Deus, né? A Bíblia diz lá em Malaquias 3,10, trazei o dízimo à casa do tesouro e as ofertas e fazei prova de mim. Você não vai dizer assim, eu quero ver se Deus agora não vai me abençoar porque eu ofertei. Né? Você não está dizendo isso. Deus está dizendo, eu sou fiel para cumprir com o que eu prometo. Quando você traz seu dízimo e as suas ofertas, Deus diz assim, eu repreendo o devorador quando você é dizimista. Quando você oferta, ele diz, abre a janela do céu. Ele está dizendo, eu sou fiel para cumprir. Confia em mim. Né? E Moisés diz assim, eu só saio daqui quando o Senhor, se o Senhor for comigo. Ele estava desafiando a Deus, não, ele estava dizendo, Senhor, eu confio totalmente no Senhor. Minha confiança é o Senhor. A nossa confiança tem que ser Deus. A nossa confiança tem que estar no Senhor. Esse ano é ano de eleição. Quantos estão já esperando chegar o período da eleição para a confiança total estar naqueles homens? Eu vou fazer aqui a metade da região de esperança vai ser o mar, né? As promessas vêm aí, né? Vou fazer campo de futebol, vou fazer praça, não sei o quê, vou botar internet em todos os sítios, nas zonas rurais. Vai vir essas promessas para nós, né? E muitos confiam. Nossa confiança tem que estar no Senhor. Assim como Moisés, a confiança dele estava no Senhor. Nós precisamos entender isso, nós precisamos viver isso, querido, para viver o melhor de Deus para a nossa vida. Não viva longe da presença de Deus. Não viva distante da presença de Deus. Não se afaste da presença do Senhor. Como eu falei, viver na presença de Deus, querido, é ler a palavra de Deus. Quando você está lendo a palavra, você está na presença do Senhor. Para mim, Deus fala de todas as formas. A pastora citou aqui que Deus falou com ela no cabeleireiro, né? Eu espero que Deus fale comigo, mas eu gostaria mais que Deus falasse com a pessoa que está ao lado quando eu estivesse no supermercado. Paga aquela feira de César ali, não era não? Ixi, ia ficar feliz demais, não é não? Olha aí, já pensou, chegar a estacionar no posto de combustível, chegar um amigo, ó, enche o tanque dele. Aí, né? Se Deus dissesse, fala com ele, dê uma ofertazinha, amém, né? Mas fale mais com aquele que está ao lado, né, Maria? Enche o tanque do carro, pague a feira, né? Porque a gente vai no supermercado com R$500, está pendurado. Numa bolsa, numa sacola, né? Se chegar um irmão abençoando, qualquer dia eu vou... Onde é que tu faz chofer, José Adriano? Eu te acompanhar, né? Quem sabe? Deus é bom. Amém? Ainda bem que ele faz de outro lado. Assim. Amém. Glória a Deus. Louvado. É o que Deus falar, né? Se Deus mandar, eu pago. Eu tenho certeza que Deus vai dizer, Ele vai pagar tudo. Amém. Então, querido, nós precisamos entender isso. A Bíblia, quando nós estamos lendo a palavra de Deus, Deus fala conosco. Amém? Eu acredito, como Deus falou com ela, dá a oferta. Eu acredito, eu creio. Mas para mim a maior forma de Deus falar com o ser humano é através da palavra dele. Porque a Bíblia, ele é o que? É a boca de Deus falando com o ser humano, conosco, não é verdade? Então nós precisamos estar sempre lendo a palavra. E oração, querido. A oração é falar com Deus. Quando você está orando, você está na presença de Deus. E o jejum, gente. O jejum é importante demais para que nós possamos estar na presença de Deus. Eu não sei vocês, se vocês têm prática de jejum, mas quando nós estamos jejuando, nós ficamos tão sensíveis à voz de Deus. Eu nem sou de cantar, mas eu fico cantando sozinho, musicando. A pessoa nem sou de cantar, mas quando eu estou jejuando, eu canto, fico sensível, a voz aparece diferente. A voz parece a voz de Cid Moreira. Não, aquela voz sonando bonita, né? É igual a minha, quando eu estou jejuando, sensível à voz de Deus. E você escuta o Senhor nitidamente falando com você. Assim como ele falou com Moisés. A Bíblia diz que ele falava face a face como um amigo fala a outro. É isso que Deus fala com a gente quando nós estamos na prática do jejum. Temos que buscar a Deus todos os dias. Pensamos ler a palavra de Deus sempre. Estar na casa de Deus, querido, é importante demais. Buscar a casa do Senhor. Olha aí, ó. Você já parou para pensar, se você não estivesse aqui agora, onde você estaria? Às vezes tinha um programa de televisão que não edificava, né? Às vezes em outro lugar que não edifica. Hoje você está na casa de Deus, ouvindo a voz de Deus, ouvindo a palavra de Deus. Então é importante estar aqui. Davi diz o quê? Bom estar na tua casa. Se eu puder, não é Davi, o salmista, né? Bom estar em tua casa, querido. Se eu pudesse morar na casa do Senhor todos os dias, assim Davi diz, né? Bom estar na casa do Senhor. Bom estar na célula, querido.
Abra as portas da sua casa para que a célula funcione. Não tenha medo, abra a porta, porque a palavra de Deus onde chega é bênção. A palavra de Deus onde chega é bênção. Então, quando as suas portas estão abertas para a célula, é bênção. Faz quase 30 anos, 28 anos que nós temos uma célula na nossa casa, né? E nós sabemos quantas bênçãos. Sem contar que vidas são libertas naquele lugar. Vidas são restauradas, casamentos são restaurados através da célula. Não deixe de abrir as suas portas para que Deus entre, para que entre o Rei da Glória, amém? Então, viva na presença do Senhor, busque sempre a presença. Este é o ano do refrigério, querido. Para nós alcançarmos o refrigério, para realmente nós vivemos o ano de refrigério, precisamos buscar a presença de Deus. O ano passado foi o ano da superação. Muitos alcançaram a superação. Muitos se superaram. Mas aquele que estava na presença de Deus, aqueles que estavam buscando a face do Senhor, muitos talvez não tenham superado aqueles que eles almejavam, aqueles que eles desejavam o ano passado, porque não buscaram a presença do Senhor. Só teremos o ano, só realmente poderemos viver o ano do refrigério, se nós estivermos na presença do Senhor, amém? A importância da presença de Deus. A presença de Deus, querido, traz libertação. A presença de Deus te liberta, nos liberta, querido. Não há nada que o Senhor não possa libertar. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? A verdade é Jesus Cristo. Um texto que chamou bastante a minha atenção foi o texto de Lucas 13:16. Se vocês quiserem e puderem abrir comigo, Lucas 13:16. Vamos ver o que a palavra do nosso Deus diz. É um dos textos, para mim, um dos mais fortes da palavra de Deus, querido. Lucas 13:16. Como a presença do Senhor liberta. Quantos aqui acreditam que Deus era a presença de Jesus era a presença de Deus? Jesus é a presença de Deus. Onde Jesus chegava, as coisas mudavam, porque Jesus é a própria presença de Deus. E em Lucas 13:16, a palavra do nosso Deus diz assim: e não, Jesus falando às pessoas que questionaram porque ele curou dia de sábado, né? E não convém soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa. Está vendo? Essa mulher estava enferma há 18 anos. Nos versículos anteriores, se você for ler, ela era calcunda, né? Calcunda, né? Que se chama, né? Ela era aleijada, paralítica. Há 18 anos que o diabo colocou aquela enfermidade nela. Jesus libertou, querido. Ele é um Deus que liberta. O nosso Deus é o Deus que liberta. Há 18 anos o diabo tinha prendido aquela mulher. Estava presa pela uma enfermidade. Só que Jesus foi bem claro aqui. Jesus disse: Satanás mantinha presa. Às vezes nem toda enfermidade é trazida por Satanás, não é verdade? Nem todas. Mas essa aqui era. Essa aqui foi Satanás que colocou nela. E ela há 18 anos estava presa. E Deus, Jesus libertou. Eu não sei quando vocês lêem, vocês veem a passagem do Novo Testamento, onde Jesus chegava, não ficava enfermo. Onde Jesus chegava, os demônios eram expulsos, não é verdade? Porque você serve a um Deus que liberta. Eu não sei qual é a sua prisão, em que área você precisa ser liberto, mas o Deus que está nesse lugar é o Deus que liberta. Abre o teu coração, abre a tua mente, o teu entendimento, que Deus quer te libertar. Deus quer um povo livre. A Bíblia diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Não tem para quê nós estarmos presos, querido. Não tem precisão de nós estarmos presos. Precisamos abrir o nosso coração e pedir ao Senhor: Senhor, eu quero que o Senhor trabalhe na minha vida nessa área. Eu quero ser livre, eu quero ser liberto. Essa mulher há 18 anos estava presa. E Deus chegou e libertou, amém? É o Deus que nós servimos, é o Deus que nós precisamos estar na presença dEle, para que o nome dEle seja glorificado, querido. Onde Deus chega, onde a presença do Senhor chega, a cura. A cura. Aquela mulher do fluxo de sangue, há 12 anos, padecia de uma enfermidade, já tinha gastado tudo com os médicos, todos os seus bens, provavelmente, aquela mulher era uma mulher rica, de posses, ela tinha gastado tudo, e tudo ela tinha tentado, mas quando ela tocou na hora, quer dizer, quando ela chegou na presença de Deus,
ela foi curada. Amém? Não há enfermidade que o Senhor não cura, querido. Não há enfermidade que o Senhor não cura. Aí você diz, mas por que Deus não cura de fulano? Por que Deus não cura de ciclano? É para a glória dele. É para que o nome dele seja glorificado. Quando Marta e Maria foram à procura de Jesus para curar Lázaro, Jesus atrasou, não foi para chegar lá? Jesus atrasou. Porque o nome de Deus ia ser glorificado quando Lázaro morresse. Porque Lázaro foi ressuscitado depois de 4 dias. Entrou para a história, porque Jesus Cristo foi 3 dias, mas Lázaro foi depois de 4. Já estava cheirando mal, já estava fedendo, já era uma carniça. E o nome de Deus foi glorificado. Se Jesus, pouco é que a gente fala da sogra de Pedro, não é verdade? Jesus curou a sogra de Pedro, somente vai embora, não é isso? Mas a de Lázaro foi uma história grande. Jesus chorou, Jesus entrou na casa, Jesus foi no sepulcro, Jesus libertou. Tudo isso aconteceu no milagre da ressurreição de Lázaro, porque foi para a glória do Senhor. Se Jesus tivesse curado da enfermidade, talvez não tivesse tanto chamado a atenção. Então precisamos entender isso, que da presença de Deus ressuscita. A presença de Deus cura, a presença de Deus transforma e a presença de Deus restaura. Amém? Precisamos entender isso. Quando a presença de Deus chega, os demônios são expulsos. Eu não tenho muita experiência, né? Eu sou um jovem pastor, né? Eu só tenho 8, 9 anos de pastor. Quanto? 9? Sou um jovem pastor, né? Eu não sou um pastor tão... Já presenciei muitos demônios sendo expulsos, né? A pastora já... Nem conta, né? Quantas vezes ela expulsou o demônio, né? Ela tem uma prática muito grande no Senhor, né? Deus usa bastante ela, porque ela entende como é que está aquela pessoa, né? E Deus tem usado ela de uma forma tremenda. Eu também, Deus tem me usado, ajudando ela em oração. Vocês estão entendendo? Quando ela vai, eu estou orando, estou clamando, estou dizendo, Deus vai com ela, fortalece a vida dela, usa as mãos dela, usa a voz dela, usa tudo isso, para que o demônio seja expulso. É ou não é? Através da sua vida, por Jesus. Mas tem o pastor César por trás, fazendo tudo aquilo, né? Né, Valdemar? Amém? Amém? Gente, mas nós temos que estar preparados, não só eu como pastor, nem só ela, todos vocês, queridos. Vocês são instrumentos do Senhor. Nós temos que estar carregando a presença de Deus para quando os demônios chegarem, correrem. Porque não é Jesus que vai vir de lá para expulsar, é? Somos nós que vamos expulsar, querido. Nós somos instrumentos do Senhor. Então, quando nós estamos na presença de Deus, tudo vai bem. Os demônios se submetem a você na presença de Deus, usando o nome do Senhor. Amém? Na presença de Deus, vidas são restauradas, querido. Eu acho que todos vocês aqui já evangelizaram alguém, não já? Já falaram de Jesus para alguém. E é um privilégio muito grande quando você vê alguém que você evangelizou na igreja, não é verdade? Que você, para aquela pessoa, foi restaurada, foi mudada. Eu vejo que Eliette e Rogério, quando eu vou dar um testemunho, Eliette começa a chorar. Então você preste atenção, quando eu estiver no canto que eu estiver testemunhando, que ela está lá, ela está chorando. Ela sabe o preço que ela pagou por mim e pela pastora Valdinete. Ela sabe o que Deus fez na vida da gente, né? É uma honra, é um privilégio você ver isso. Uma pessoa aqui em cima testemunhando e você sabendo que foi você que falou de Jesus. Que aquela vida foi restaurada através de você. É muito gratificante. Como diz o ditado, é muito gratificante demais. Né? É isso? Então, precisamos entender isso, que vidas são restauradas, casamentos são restaurados. Você quando vai para esses encontros, como a gente foi, a pastora da Fermata, a gente vê pessoas testemunhando lá, meu casamento era assim, minha vida era assim, e Deus mudou, Deus restaurou, Deus transformou. Que privilégio, que coisa maravilhosa, querido. Foi a presença de Deus que mudou a minha vida, foi a presença de Deus que escreveu uma nova história na minha vida, foi a presença de Deus que mudou a vida dos meus filhos, dos meus familiares, dos meus parentes. Amém? É gratificante, querido. Precisamos entender isso, precisamos buscar sempre a presença de Deus. A presença de Deus é mais importante do que tudo. A presença de Deus, me desculpe, querido, o que eu vou falar. É mais importante do que filho, é mais importante do que pai, do que mãe, do que esposo, do que esposa. Amém? A presença de Deus é mais importante do que tudo. Sem tudo isso nós vivemos, mas sem a presença de Deus nós não vivemos. Bota isso na sua cabeça. Você diz, mas pastor, dizer isso? Eu vivo sem meu filho, eu vivo sem minha esposa, sem minha mãe.
Meu irmão era doido pela esposa dele. Faz 1 ano e 6 meses que ela morreu, ele já está com outra. Não vive sem ela. Não é verdade? Vive. Agora, se você entender, se você colocar na sua mente, no seu coração, você não vive sem a presença de Deus. Você não vive sem o Senhor. O Senhor tem que ser tudo para a sua vida. Primeiramente Deus, segundo Deus, terceiro Deus. Deus tem que ser tudo em nossas vidas. Mas às vezes a gente está colocando Deus em segundo, em terceiro plano. Eu só vou para a igreja se isso acontecer, se fulano não vir, se fulano não vir. Olha, tem coisas que a gente prioriza nas nossas vidas. O bispo estava citando de uma pessoa que ele estava vendo no Instagram, nessas redes sociais, que tinha ido 180 vezes para a academia esse ano que passou. Será que nós viemos 180 vezes para a igreja? A gente veio esse ano que passou? Será que a gente esteve 180 dias na presença de Deus? Eu não tenho nada contra essa pessoa, né? Que ela possa buscar, usar o objetivo dela, usar o dela. Mas como é que está a nossa frequência no reino de Deus? Como é que está a nossa frequência na leitura da palavra? Como está a nossa frequência buscando a face e a presença de Deus? Tudo passa, querido, tudo passa, menos a palavra de Deus. Precisamos entender isso, precisamos buscar a Deus nesse ano de 2006, mais do que o ano passado. Leia a Bíblia mais, ore mais, jejum mais, para que nós possamos viver verdadeiramente o ano do refrigério, o ano daquilo que Deus tem para nossas vidas. Precisamos entender isso, querido. Vivemos sem carro, vivemos sem casa, não é verdade? Sem dinheiro a gente vive. É fácil? Não, não é fácil. É difícil, mas a gente consegue. Sem a presença de Deus, se você for um cristão verdadeiro, um homem de Deus, você não vive sem a presença do Senhor. Precisamos estar na presença de Deus sempre. Querido, para onde nós iremos? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna, não é verdade? Para onde nós iremos? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. Quem foi que disse isso? Quem falou essas frases na palavra, na Bíblia? Quem falou isso? Que eu falei agora. Para onde nós iremos, Senhor, se só tu tem palavra de vida eterna? Quem? Pedro, né? Um homem que era doidão, né? Meio agoniado, mas tinha cada palavra linda, né? Jesus diz: Pedro, quem diz os homens que eu sou? O Cristo, o Filho do Deus vivo. Ó. Aí depois ele: façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. E agora ele diz: para onde nós iremos, Senhor, se só tu tens palavra de vida eterna? Para onde você vai? Para onde você pensa em ir? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. Só o Senhor tem palavra de transformação. Só o Senhor tem palavra que muda. Só o Senhor tem palavra que restaura. Só o Senhor tem palavra que cura. Só o Senhor tem palavra que liberta. Para onde nós iremos? Para onde você imagina ir? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. Só o Senhor tem um lugar reservado para cada um de nós, onde não há choro, onde não há tristeza e onde não há dor. Esse lugar é a eternidade. Por isso que o Pedro falou: para onde nós iremos, se só tu tens palavra de vida eterna? Não saia da presença de Deus, não fuja da presença de Deus, não busque outro lugar a não ser a presença de Deus. Todos os dias, querido, que esse ano de 2026 seja o ano verdadeiro do refrigério, que seja o ano que você vai buscar mais a presença do Senhor, que você vai buscar mais a face de Deus, que não há outro lugar melhor para estar do que na presença de Deus. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor. E dando continuidade, né, querido? E não sei porque Deus deixou para o final esse momento, mas eu gostaria que, como é a primeira ceia do ano, os cooperadores podem se aproximarem, né? Como é a primeira ceia do ano, eu gostaria que, se você pudesse, que você entendesse verdadeiramente como é importante estar na presença de Deus. Que esse ano de 2026 realmente seja um ano diferente para nossas vidas, que nós possamos viver o melhor de Deus para nossas vidas, amém? Que você possa viver o melhor de Deus para a sua vida, que você possa dar o seu melhor para o Senhor. E sabe qual é o seu melhor? É o seu coração, querido. A sua alma.
o desejo de servir, o desejo de buscar a Ele. O sol está quente, mas depois esfria, não é verdade? Época de chuva, se esforce para vir à casa de Deus, que é o melhor lugar de nós estarmos, é na presença dEle. E eu gostaria que você, nesta tarde, nesse dia, nessa primeira ceia do ano, você renovasse a sua aliança com o Senhor. Renovasse a sua aliança com Deus. Se você está triste por alguma coisa que não aconteceu o ano passado, que você diga, Senhor, esse ano vai acontecer. Se você buscou algo ano passado e não veio, e diga, Senhor, esse ano me fortalece, Pai. Me ajuda para mim conquistar aquilo que eu não conquistei em 2025. Que essa ceia, quando você, ao ingerir ela, tomar o vinho, o pão, realmente Deus faça morada na sua vida. Nós sabemos que isso é um simbolismo, é um memorial, é para lembrarmos a morte de Cristo. Mas que você realmente diga, Senhor, faz morada em mim. Meu coração é teu, minha vida é tua. Tudo que eu for fazer esse ano, seja para a honra e glória do Senhor. O meu trabalho, o meu dinheiro, seja para glorificar a Ti. A minha vida seja para glorificar a Ti. Que eu ande em caminhos que glorifiquem o Teu nome. Que você possa, em nome de Jesus Cristo, renovar a sua aliança nesta tarde. Amém? Não tenha medo, querida. Você está fazendo para Deus. Tudo que eu falei aqui, se você prometeu, você está prometendo a um Deus que pode todas as coisas. Um Deus que vai te ajudar, vai te fortalecer, para que você cumpra com aquilo que Ele prometeu. Amém? Então fique em pé, em nome de Jesus Cristo. Vamos orar por esses elementos. Vamos consagrar ao Senhor. Eu não consigo entender o que eu fiz pra merecer o rei que homem se tornou. Os meus pecados suportou. Seu nome é Emmanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. Num gesto simples de amor, no juro em Ti triunfou. Seu nome é Emmanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. Num gesto simples de amor, no juro em Ti triunfou. Pai, graça te damos, Senhor, pelo segundo culto do ano, pela primeira ceia, Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, porque que verdadeiramente, Senhor, nós venhamos viver o ano profético, o ano do refrigério, Deus. Mas, Senhor, que nós possamos, em nome do Teu amado Filho Jesus Cristo, estar em Tua presença sempre.
viver na tua presença sempre, Senhor. Porque, Pai, sem ti nós não somos nada, Pai, mas em ti nós somos mais do que vencedores, Pai. Sem a tua presença nós não somos nada, Senhor. Como a canção diz, que sem tua presença nós morremos, Pai. Sem tua presença eu morro. Que nós possamos viver em tua presença todos os dias, Pai. Oh Deus, mas como viver em tua presença todos os dias, Pai? Com as adversidades, com as lutas, com os trabalhos. Para nós vivermos na tua presença todos os dias, Senhor, precisamos de ti. Precisamos da tua ajuda, Senhor. Senhor, segura em nossas mãos, Pai, para que nós possamos estar em tua presença, Senhor. Oh Deus, nós vimos que em um dia, Pai, Adão saiu da tua presença. Nós vimos Davi, Senhor, um homem segundo o teu coração, saiu da tua presença. Nós vimos Jonas, Senhor, que tentou fugir da tua presença. Oh Deus, todos os dias, Pai, acontece algo que nós, às vezes saímos, fugimos da tua presença, Pai. Distanciamos da tua presença, Senhor. Porque somos fracos, porque somos falhos, porque somos pecadores, Senhor. Sozinho, Pai, nós não conseguimos viver em tua presença, Deus. Sozinho nós não conseguimos viver em tua presença, mas temos a certeza, Senhor, que com a tua ajuda, com a tua força, com o teu poder, Senhor, vamos nos esforçar, Pai, para estarmos em tua presença todos os dias nesse ano de 2026, Senhor. Nos ajuda, Pai, porque a tua presença, Pai, traz restauração, a tua presença traz mudança de vida, Pai. A tua presença traz mudança de atitude, Senhor. Oh Deus, a tua presença, Senhor, cura, Pai. A tua presença liberta, Senhor. Oh Deus, não nos deixa, Senhor, nos distanciarmos de ti, ficar longe da tua presença, Senhor. Nos ajuda, Pai, a estar todos os dias em tua presença, te buscando a tua face, Pai. A face do Deus Todo-Poderoso, a face do Jeová Jireh, do Jeová Rafá. Oh Deus, o Deus onisciente, o Deus onipotente, o Deus onipresente que está em todos os lugares, Pai. O Deus que pode todas as coisas, Senhor. O que seria de nós, Pai, sem ti, Pai? O que seria de nós, Pai, sem a tua presença, Senhor? Sou Deus. Que o Senhor possa nos cobrir com suas asas poderosas, com o seu manto santo, Senhor. Oh Deus, que as tuas misericórdias estejam sobre nossas vidas todos os dias, Pai. Ao acordar, Senhor, ao deitar, Pai. Oh Deus, somos fracos, falhos e pecadores, Deus. Por isso nos ajuda, Pai, a estar em tua presença. Nos ajuda, Senhor, a te buscar, Pai. Nos ajuda, Senhor, a estar juntinho de ti, Pai. Oh, Deus, nos fortalece, Pai, contra o pecado, Pai. Que o pecado não faça parte de nossas vidas, Senhor, mas a tua presença sim faça parte de nossas vidas, Pai. Oh, Deus, nos ajuda, Pai. Nos fortalece nesse ano 2026, Pai. Para que nós possamos viver o teu melhor, Deus. Para que nós possamos viver em tua presença, Deus. Para quando for no final do ano, que nós possamos falar, Pai. Que aquilo que nós almejamos, aquilo que nós desejamos venha acontecer, Deus. Milagre, cura, libertação. Oh, Deus. Que nós possamos buscar o teu reino em primeiro lugar, Deus. Porque sabemos que as outras coisas são acrescentadas sim. Porque nós servimos a um Deus de promessa, um Deus que cumpre com o que prometeu. Por isso, muito obrigado, Deus, por essa ceia, muito obrigado por este culto. Muito obrigado por cada vida que aqui veio, Pai. Em nome do teu amado Filho, Jesus Cristo. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso eterno Deus e Pai, e as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo, nos fortaleça para estar em tua presença todos os dias, em nome do teu amado Filho Jesus Cristo. Amém.